Oi, meus amores, bom dia. Hoje, dia 10 de junho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências, que vai começar na página 17, e ele vai falar sobre as transformações físicas e transformações químicas, que basicamente vai lembrar um pouco do que nós falamos na última aula. Na última aula, nós falamos sobre as matérias naturais e artificiais, que eu falei sobre a diferença, né, dos materiais químicos e físicos. E basicamente as transformações físicas e químicas vão ser exatamente o que eu falei. As transformações físicas são aquelas que a matéria ela muda de estado, mas ela não muda na sua composição. Eu dei até o exemplo da água, que ela vira sólida, fica líquida de novo, vira gás, volta a ser líquida, fica sólida. Então a água ela vai passar por vários estados diferentes, mas ela não vai deixar de ser água. Ela vai continuar sendo água, porém líquida ou sólida ou gasosa, mas ela continua sendo água, beleza? E a transformação química, ela é completamente diferente. A transformação química, ela muda a sua composição. A matéria, ela não só muda de estado, como ela é irreversível, ela não consegue voltar a ser o que ela era antes, como é na física. A transformação física, ela consegue voltar a exatamente o que ela era antes. E a química não. A química, ela é completamente reversível, porque ela muda a composição química da matéria. Ou seja, aqui no livro, na página 18, ela vai dar alguns exemplos para vocês, como o ovo, o bolo. O que significa? Porque o ovo, quando você frita ele, você consegue deixar ele voltar a fazer com que ele seja cru de novo? Não, né? E quando ele é cru, se você trocar ele de lugar, ou ele não tem como você fazer o ovo que você acabou de fritar voltar a ser cru de novo. Ou seja, você mudou a composição, você mudou o estado químico daquele ovo, daquela matéria, né? O ovo, no caso, a matéria. Então, e o bolo, a mesma coisa. Você tem a farinha, você tem o ovo, você tem o leite. Mas quando você junta tudo isso e faz um bolo, você consegue depois separar o que é o ovo, o que é o leite, o que é a manteiga, o que é a farinha? Não tem como. Você mudou a composição daquela matéria e transformou ela em outra coisa. E ela se torna irreversível. Você não consegue fazer com que aquele ovo que você colocou no bolo volte a ser um ovo normal. Aquela farinha volte a ser só farinha. Agora ele virou aquela massa que vai construir uma outra coisa, que vai formar uma outra coisa. Então, a mistura dessas substâncias fez com que você criasse outra coisa. Então, a diferença da transformação física e química é essa. De novo, que a física, ela muda de estado, mas ela continua sendo ela mesma. Aqui no livro, ele vai falar sobre a transformação do material reversível e irreversível. E o que seria isso? Exatamente a transformação física e química. Na transformação física, como você pode mudar de estado, mas a matéria ela vai continuar sendo a mesma, você consegue fazer várias coisas mudarem de forma, porém ela vai continuar sendo essa. Exemplo, aqui ele tá falando sobre o sabonete, que você tem como derreter o sabonete, colocar ele numa forma, deixar ele endurecer, ele vai continuar sendo sabonete, só que em uma forma diferente. Você coloca ele numa forma de coração, ele vai continuar sendo sabonete, só que numa forma de coração. Só que você pega aquele sabonete e derrete ele de novo, coloca numa forma redonda, ele vai continuar sendo o mesmo sabonete, só que em uma forma redonda. Aqui também dá o exemplo de um material reciclado. Aqui tá falando sobre a garrafa PET. Então, a garrafa PET, ela é a matéria, o plástico, né? Que ele vai para a indústria, vira a garrafa. Depois da garrafa, ela vira aquela embalagem, no caso, né? Ela vai para o consumidor joga fora. A reciclagem vai lá e pega aquela garrafa de novo, leva ela para triturar. Depois que ela tritura, ela vira de novo a matéria-prima do plástico, volta a ser garrafa, volta a virar embalagem para ir para o consumidor, para ele jogar fora, para a reciclagem pegar, triturar e continuar esse mesmo ciclo, entendeu? Então, uma garrafa ela consegue voltar a ser a mesma garrafa, só que
ela não deixou de ser uma garrafa. Ela é uma garrafa em um estado diferente. Ela passou por várias fases, várias transformações, ela foi triturada, ela foi reciclada, mas ela voltou a ser aquela garrafa, ou seja, ela mudou de estado físico, porém, ela continua sendo uma garrafa. Você tem como fazer isso com a vela. Então, você derreteu a vela, você esperou ela secar, ela vai voltar a ser vela. Só que vai ser uma vela provavelmente num formato diferente, vai ser aquela vela mais derretida, mas se você colocar ela num tubo, ela vai voltar a ser aquela vela compridinha que a gente conhece, ou seja, vai continuar sendo a mesma coisa. Isso é a transformação física, ou seja, a transformação física, ela é reversível. A transformação física sempre vai ser reversível, por quê? Ela faz com que a matéria volte a ser sempre o que ela era antes, beleza? A transformação química não. A transformação química, ela sempre vai ser irreversível. Porque não tem como você voltar a fazer com que aquela matéria que passou por uma transformação química volte a ser o que ela era antes, que foi o caso do bolo, foi o caso do ovo, é o caso de você queimar um papel. Então, se você queimou um papel, ele consegue voltar a ser um papel? Não, né? Ele virou cinza. Se você, por exemplo, deixa eu pensar, queimar o papel, se você amassar um papel, a mesma coisa. Você tenta esticar ele, você tenta passar ele com um pano em cima, mas ele não vai voltar a ser perfeito igual ele era antes. Você mudou o estado físico dele, né? Na verdade, amassar o papel acaba sendo uma transformação física, porque você muda a forma dele, mas ele não deixou de ser papel. Mas o fogo não, o papel queimado não. O papel queimado, você transformou ele em outra coisa. Você transformou ele de papel para cinzas. Então, existe essa diferença entre a transformação física e a transformação química. Lembrando que a transformação física, ela sempre é reversível, porque ela sempre volta a ser o que ela era antes. E a transformação química, ela sempre é irreversível, ou seja, você não consegue fazer com que ele volte a ser a mesma coisa que ele era antes. Então, essa foi o conteúdo de hoje. É um conteúdo que eu praticamente já falei na semana passada, eu só expliquei pra vocês agora a questão de ser reversível ou irreversível, que é a transformação física reversível e a química irreversível. Beleza? Eu vou deixar um conteúdo em anexo, que foi o mesmo conteúdo que eu deixei na escola. Eu vou deixar em anexo para vocês poderem fazer. Semana que vem eu vou fazer um conteúdo com vocês, porém esse conteúdo vai ter uma experiência e eu quero que vocês façam a experiência, essa experiência. Todas as experiências que eu passo, elas valem como, elas são avaliativas. Então toda vez que vocês me mandam, elas valem ponto para a sua média final, beleza? Então, eu quero que vocês façam os exercícios da página 19 e 20. Só isso, tá vendo? Simples, né? É um conteúdo bem mais fácil, porque vocês já viram na semana passada um conteúdo parecido, né? E agora vocês estão relembrando e aprendendo uma coisinha nova que é sobre o reversível e irreversível, mas que também não é complicado, né? Qualquer dúvida vocês me chamem no WhatsApp, que eu sempre vou responder vocês, tá bom? Hoje é o nosso último dia de aula, amanhã é feriado e sexta-feira enforca, mas na segunda-feira estamos juntos de novo com matemática, beleza? Então, ó, um beijo, eu amo vocês, façam os exercícios e fiquem ligadinhos que semana que vem nós teremos conteúdos além de novos, como toda semana, mas também teremos conteúdos avaliativos como a experiência, beleza? Beijão!